O mundo acordou no sábado, 28 de fevereiro de 2026, com um ataque surpresa. Um ataque para muitos inesperado. Um ataque militar para muitos cobarde. Um ataque militar para muitos revelador do grande problema de negociar com má fé. Este é um tema que para muitos mostra o lado hipócrita das relações internacionais. O lado hipócrita das negociações que ocorrem de má fé. Por que é importante dizer isto? É que para muitos estas negociações que estavam a acontecer entre o Irão e Estados Unidos da América, apesar de serem umas negociações indiretas, davam sinais ou indicavam sinais de que havia um acordo, e um acordo robusto, substantivo, que nunca antes tinha se conseguido, que era limitar o estoque de armazenamento de material nuclear iraniano a zero. Estou a dizer limitar a zero para não sair do zero. Quando todos pensavam que este é um resultado nem sequer alcançado na altura que houve o acordo de controle do programa nuclear, que depois foi interrompido pelo Sr. Donald Trump, nunca se tinha chegado a uma decisão igual a esta. Entretanto, quando todos estavam a celebrar ou preparar-se para celebrar este acordo, eis que a América e Israel fizeram um ataque militar contra o Irão. Foi um ataque surpresa para o Irão. O Irão não estava à espera deste ataque, por um lado, por causa destas negociações, mas o Irão também já estava à espera de um ataque, ou já se tinha preparado para a eventualidade do ataque militar acontecer. Porque os americanos prepararam este ataque, mesmo com a mesa de negociações a funcionar. Os americanos fizeram a preparação do ataque, só que a preparação do ataque estava a ser vista como um elemento de dissuasão ou de pressão para o Irão avançar com as negociações. Só que aí está, a má fé falou alto, a má fé julgou alto e os americanos fizeram esta intervenção, esta ação, esta guerra contra o Irão. Estou a falar dos americanos e os israelitas juntos contra o Irão. Este é o facto, é a guerra que aconteceu, que está a acontecer e vai perdurar na mente de muitos por muitos longos anos. E fica uma lição para quem está a negociar com os americanos, sobretudo quando eles acionam o lado militar, que é este que nós vimos da construção da capacidade militar para as proximidades do Irão. Agora, depois de nós vermos esta ação, é preciso questionar os objetivos estratégicos desta ação militar, desta guerra do Irão e dos Estados Unidos da América contra o Irão. Uma coisa é certa, é que é preciso ter consciência de que cada um dos atores aqui tem objetivos estratégicos, alguns específicos, outros divergentes, outros convergentes, e cada um se move em função desses interesses. No caso de Israel, o grande interesse estratégico de Israel aqui é eliminar o regime Ayatollah, é eliminar este regime no poder. Eliminar este regime no poder significa para eles eliminar o programa nuclear, que significaria, acima de tudo, garantir em última instância a sobrevivência do Estado de Israel. Porque este regime Ayatollah, na perspectiva deste regime ortodoxo, ultra-ortodoxo, ultra-radical de Israel, é uma ameaça à sobrevivência do Estado de Israel,
Então era preciso atacar neste momento em que o Irão está fragilizado nas suas alianças, não é? Pois que neste momento Israel conseguiu, com a ajuda dos americanos, destruir o poderio do Hamas, que é aliado do Irão, conseguiu destruir o poderio do Hezbollah, que é o aliado do Irão. Hezbollah ainda tenta fazer algumas ações, tal como vimos dentro desta guerra agora, mas nota-se que está numa capacidade bastante limitada. Então, Israel vai insistir, insistiu e arrastou os americanos para esta guerra para efetuar a mudança do regime e eventualmente colocar no poder um regime favorável à sobrevivência de Israel. E neste caso, quem é o grande ator que os americanos e os israelitas confiam? Ao que tudo indica, parece que é o antigo o privilegiado da monarquia Reza Pahlavi, que é o filho, neste caso, do regime do Reza Pahlavi, que se supõe que seria este o grande elemento para fazer, se não a substituição do poder, pelo menos para conduzir um processo de transição do poder entre o regime do Ayatollah e um novo regime que seja um regime pró ou menos hostil, ou se não totalmente zero em termos de hostilidade a Israel. Então, este é o objetivo estratégico de Israel. Este objetivo estratégico de Israel não é necessariamente o objetivo estratégico dos Estados Unidos da América. Porque os Estados Unidos da América, a eles lhes interessa manter a hegemonia na região do Médio Oriente. E manter a hegemonia na região do Médio Oriente significa não deixar que haja no Médio Oriente uma potência hegemônica capaz de desafiar os interesses, as ordens e as vontades da América naquela zona. E mais do que isso, é também contornar ou controlar, limitar, a zero, eliminar qualquer possibilidade de uma outra potência se interferir na hegemonia da América ali na zona, ou de se beneficiar de um elemento de instabilidade na zona para afastar o poder ou a hegemonia americana na zona. E aí, provavelmente, a questão das armas nucleares de Irão, que nem sequer existe neste momento, pode ser o argumento que os americanos estão a usar para poder controlar Irão neste momento. Esta é a dimensão primeira. A segunda dimensão do interesse estratégico americano é econômico. Controlar os recursos energéticos dali da região, e neste caso estamos a falar de petróleo. É o petróleo que a América não esconde que tem grande interesse em controlar, tal como disse quando foi da tomada do poder, entre aspas, na Venezuela, onde se sabe que a América hoje é o grande jogador, o grande hegemon naquela zona, a tal ponto que não deixa nenhuma outra potência jogar um papel relevante naquela zona. E aí eliminou-se a posição da China. Então, no caso do Irão, agora também está evidente que a América quer controlar o petróleo iraniano. Estou a falar de controlar de um petróleo iraniano que neste momento serve grandemente os interesses da China. Então, controlar o poder iraniano é limitar também a capacidade da China de ter pujança econômica com recurso ao petróleo iraniano. Então, esta competição geopolítica que estamos a presenciar nesta guerra que a América e Israel estão a fazer, e o objetivo estratégico inclui isto. Por último, ainda na dimensão econômica, é preciso perceber que a América, nesta ação com Israel, tem consciência do grande dano ou grande perigo que ela está a colocar aos seus parceiros, ou, entre aspas, aliados árabes, onde estão localizadas as bases militares americanas no Médio Oriente. Então, qualquer um vai se perguntar por que a América arrisca tanto assim a segurança dos seus amigos no Médio Oriente,
Porque Irão já disse que ia retaliar e a retaliação era para as bases militares no Médio Oriente. Por que a América arrisca tanto assim? Será só pelo objetivo político estratégico de afirmar a posição militar dominante e hegemônica no Médio Oriente? Ou também devemos ver a componente econômica? E se olharmos para a componente econômica, a América é dos principais fornecedores de capacidades militares a estes países árabes, não é? Muçulmanos, no Golfo Pérsico ou no Médio Oriente, no geral, onde os Estados Unidos da América têm a sua presença militar. O que significa dizer, por outras palavras, é que a América está à espera da reação do Irão. A espera da reação do Irão significa fazer um teste às capacidades de defesa militar destes mesmos Estados. E fazer esse teste a essas capacidades significa também vender as capacidades para estes países continuarem a comprar ou se robustecer na confiança de que vai acontecer uma destruição. Então é um negócio que a América tem com o sistema de defesa aéreo, na eventualidade que se provou não ser eventualidade, mas um ato concreto de defesa aérea ser testada, ser posta em causa. Então, são os objetivos estratégicos aqui do Irão, sobrevivência, objetivos estratégicos aqui dos Estados Unidos da América, hegemonia, geopolítica, controlar os recursos, controlar a China e também fazer negócio com este sistema de defesa aéreo, porque mais dia, menos dia, a América terá que voltar para reconstruir os danos causados aqui e terá que voltar aqui também para reconstruir a capacidade que precisa manter, quer dos países, quer das bases militares que estão a ser alvos de ataque. Em relação ao Irão, há claramente um objetivo estratégico aqui que é de defesa, não é? De autodefesa, de uma autodefesa contra uma agressão entre estes três atores, entre estes dois atores, Israel e América. No final de tudo isto aqui, vamos fazer uma equação de objetivos estratégicos de cada um, não é? E podemos chegar à conclusão de que Israel está à procura de sobrevivência, Estados Unidos da América está à procura de manter a sua hegemonia na zona do Médio Oriente, Irão está à procura de garantir a sobrevivência do regime político de Ayatollah e fazer a demonstração de capacidades para poder fazer dissuasão. Só que temos que ver até que ponto, até que medida, até quando Israel consegue arrastar esta guerra, até quando a América está disposta a arrastar esta guerra e até quando Irão está com capacidade de se defender perante esta agressão. Isto é uma incógnita, é uma incerteza, porque nós todos ainda temos dificuldades em ver as reais capacidades, mas as intenções estão lá, estão percebidas. No final de tudo isto, é preciso olhar para esta guerra aqui também em tempo de turbulência na América, em tempos em que Donald Trump está a enfrentar um desafio claro de avaliação de governação de meio-termo, estas chamadas eleições de midterm ou midterm elections. Donald Trump precisa de chegar em novembro às eleições com algum resultado, e o resultado que ele mais procura é o resultado econômico, porque a América vota em função do que acontece no bolso, o dinheiro. E se for verdade este cenário que nós estamos a dizer, que esta guerra é uma guerra econômica, então Donald Trump está à procura de um resultado também para novembro, ele mostrar ao eleitorado americano e se reeleger. Porque se ele não conseguir se reeleger, vamos dizer, garantir a sua legitimidade, porque se ele não conseguir garantir a sua legitimidade nas eleições de novembro, o Partido Republicano perder as eleições, o que vai acontecer é
ameaça a sobrevivência de Donald Trump no poder. O que vai acontecer, e Donald Trump tem consciência disso, já disse, é a probabilidade de ele sofrer um impeachment. Então, para prevenir esse impeachment, esta guerra pode ser eventualmente um dos elementos para ajudar a garantir que o impeachment não aconteça. Então, estes são os cenários e os objetivos estratégicos que nós podemos encontrar neste momento. Se nós olharmos a seguir a estes objetivos estratégicos, é preciso perguntar o que é que isto vai resultar do ponto de consequências neste momento. A primeira consequência é política, diplomática, que já está visto que o mundo não consegue deter a América, quanto mais não seja quando a América e Israel se juntam para usar a força. Num mundo que estamos a transmitir a imagem de que a força, a lei do mais forte, é que está a imperar e todo o avanço dos objetivos estratégicos da América e de Israel, e quando essa força tiver que funcionar, tiver que ser acionada, tem que imperar para que os americanos e os israelitas tenham coisa. Eu estou a falar aqui de duas coisas. Imperar, porque houve um momento que essa força não foi usada e estava a imperar o avanço dos objetivos estratégicos. Agora que esta força está a ser acionada, já é esta força que está a fazer prevalecer, a imperar perante toda e qualquer ação diplomática que queira ser usada para dissuadir a América ou para convencer, essa é a expressão correta, para persuadir a América e Israel a agirem corretamente. Mas não é isso que está a acontecer. Então o mundo está a vivenciar um momento em que a força é que é a lei, é a força é que manda e os mais fortes é que mandam, o mais fraco só tem é que cumprir. Só que o mais fraco neste caso, Irão, está a dar mostra de que está disposto a resistir até as últimas consequências. E ao fazer esta resistência até as últimas consequências, está a criar uma regionalização da guerra. Não é? Alguns poderão dizer que não é o Irão que está a criar a regionalização da guerra, mas foram os americanos e os israelitas que começaram esta regionalização da guerra, porque sabiam que isto ia acontecer, mas realisticamente dito, falando, o Irão é que regionalizou a guerra ao atacar as bases militares americanas, não é? Mas mais do que atacar as bases militares americanas que estão ali na zona, o Irão atacou alvos civis intencionalmente nestes países onde albergam as bases militares americanas. Então há esta regionalização da guerra. Irão, neste momento, está a equacionar e com intenções fortes de agir sobre o Estreito de Hormuz, e ao agir sobre o Estreito de Hormuz, esta guerra já não é só regional ao Médio Oriente, é também uma guerra com repercussões globais, porque a economia global está a sofrer, vai sofrer com esta guerra, quanto mais não seja se nós prolongarmos esta guerra por muito mais tempo. Mesmo que não se prolongue por muito mais tempo, o curto espaço de tempo que a guerra ocorre vai sempre criar uma perturbação na economia global e pode afetar sobretudo os países menos desenvolvidos que dependem do petróleo, dos recursos energéticos que vêm desta região. Estes países que dependem destes recursos energéticos, só para citar o exemplo do Catar, cuja a energia LNG, não é, o gás LNG que transporta para o mundo inteiro por via do Estreito de Hormuz até chegar aos vários mercados importantes, vai sofrer muito com esta situação. Hoje nós já estamos a ver que, para além da questão do petróleo e do gás, não é, as comunicações aéreas, as ligações aéreas que nós temos para o mundo,
hoje há muitas pessoas que estão retidas nos aeroportos, no Catar, no Dubai, que são os grandes interpostos de interconexão global. Há muita gente que vai perder negócios, outros que vão perder um voo para ir para um hospital para tratamento médico, não é? As próprias companhias que vão perder, estão a perder com os voos que não estão a acontecer, não é? Então, tudo isto mexe com a economia global. Há pessoas que querem regressar às suas casas por causa deste bloqueio do espaço aéreo naquela zona, não podem voltar, e são muitas consequências que nós podemos tirar ao nível econômico. Há uma consequência psicológica também de quem tem os seus familiares retidos nessas zonas onde a guerra está a ocorrer, não é? Estamos a falar de pessoas que não podem sair dali, que nem sequer têm a ligação afetiva com a zona. Então, ao saber que os seus familiares estão distantes, e os familiares distantes preocupados com a segurança dos seus familiares que estão naquela zona, isto cria uma perturbação psicológica para muitos. Há o efeito também dos danos humanos que nós já vimos. Infelizmente, tem pessoas que estão a morrer com esta guerra. As pessoas que estão a morrer com esta guerra incluem crianças, mulheres, jovens, adultos, não é? Mas vamos destacar aqui sobretudo as crianças que nós vimos a serem mortas em ataques a escolas ou até a um hospital que foi atacado nestas circunstâncias. Hotéis que foram vítimas de disparos do Irão. E aqui vale a pena dizer que os dois lados estão a fazer disparos para alvos civis, que depois é preciso perceber a relevância estratégica desses alvos civis, quer para uma, quer para uma outra parte, que significa claramente uma violação das leis da guerra. Não é? Estes são os impactos ao nível dos países subdesenvolvidos, não é? Mesmo dos países desenvolvidos, há um impacto nas relações diplomáticas que nós estamos a vivenciar neste momento. Veja só, por exemplo, ao nível do Médio Oriente, todos percebem a dificuldade de relacionamento que existe entre os árabes e os persas, que são os iranianos, não é? Mas mesmo entre os árabes há aqui uma dificuldade clara de se unir contra o Irão, não é? De condenar, sobretudo, a ação de guerra que os americanos e os israelitas fizeram. Então, coloca este embaraço diplomático na zona do Médio Oriente. A Liga Árabe tem que se pronunciar, e o pronunciamento da Liga Árabe, apesar de ser politicamente conhecido, retórica só, não altera nada em termos concretos ou de facto, porque o poder hegemônico está na guerra, e na guerra, onde está o poder hegemônico, os outros não têm poder para deter o poder hegemônico. Esta é uma consequência diplomática. Os países menos avançados, desenvolvidos, que têm dependência forte em relação à América, têm muita dificuldade em condenar esta guerra que os americanos estão a fazer juntamente com os israelitas que conseguiram de um tempo para cá romper com o cerco, o bloqueio de relacionamento que existia por causa dos problemas da Palestina, não é? Hoje sabem eles que isso lhes permite ter um certo controle, não é, nas ações diplomáticas de condenação ou de apoio a Israel. E neste caso nós não vimos, por exemplo, alguns países africanos a agirem de forma contundente contra Israel, muito menos contra os americanos. Então, isto tudo gira e faz girar o mundo das relações internacionais na atualidade. A China, que é uma grande potência, não é? O máximo que fez é apelar à paz com um discurso suave. Os russos, que também são uma grande potência, vieram ao mundo com um discurso que é um discurso mais suave do que necessariamente de vontade de travar esta guerra ou de demonstração de capacidade de travar esta guerra. O mesmo acontece com a China. Os europeus, com tanta vontade que têm de condenar o senhor Donald Trump por causa dos
problemas que o senhor Donald Trump está a criar à Europa, ao comércio internacional, notou-se que eles têm uma posição extremamente ambígua, uma posição extremamente frágil. Porque ao mesmo tempo que eles têm vontade de condenar os americanos, eles têm a vontade explícita de condenar o regime de Ayatollah. Aliás, há bem pouco tempo, antes de toda esta guerra, não é, os europeus colocaram a Guarda Revolucionária Iraniana na lista de grupos terroristas, não é? Que é uma forma clara de demonstração de hostilidade para com o Irão. Há bem pouco tempo, os europeus criticaram veementemente o regime do senhor Ayatollah, o regime Ayatollah, o regime no poder, por causa da repressão que eles fizeram contra as manifestações, não é? As duas que mais se falaram, primeiro no caso da Mahsa Amini, depois os protestos de dezembro e janeiro, mais ou menos, de 2025 e 2026, que foram altamente consideradas quase igual a um massacre ou um genocídio na terminologia dos europeus. Então, isto coloca o mundo numa divisão profunda, numa incerteza profunda e um medo claro de desafiar o grande hegemon que são os Estados Unidos da América, que no final de tudo isso vão sair desta guerra com um sinal claro de revitalização do seu poder nesta era das relações internacionais que estava a ser posta em causa com a ascensão da China. O que significa dizer, no final do dia, que esta guerra no Irão, contra o Irão, é uma guerra que tem por objetivo também assegurar que a América se mantém viva como uma potência mundial, como uma potência hegemônica, como uma potência que não se capitulou ou não está em vias de se capitular, não é? Com a grande euforia que está a ser feita da extensão de outras grandes potências. Esta é uma tese muito importante, porque já se fala aqui da recuperação da grande frase do Sr. Paul Kennedy, que diz que as potências ascendem e caem.